eu voltei muito animado. Só que hoje é um vídeo respondendo ataques, por quê? Houve dois elementos que geraram um problemaço para os nossos adversários. O quê? Eu preciso colocar aqui. O primeiro elemento que gerou um problemaço para os nossos adversários foi a pesquisa Real Time Big Data, que não é a Atlas, usa outra metodologia, e ela meteu Renan Santos com 9%. Já havia tido uma pesquisa Quest, e eu sou crítico a Quest, muito, que metia Renan Santos já com 37% ou 38% no segundo turno contra o Lula. Ok? O que mais cresceu. Foi o que mais cresceu, o único que cresceu contra o Lula. E aconteceu uma coisinha que não estava nos planos de ninguém lá no estado do Mato Grosso, que foi o fato de que o agro, a agricultura brasileira, o agro altamente profissional, que davam como certo pertencer ou ao bolsonarismo e depois ao Caiado, começou a me ouvir e gostou do que ouviu. E eu estive presente em evento com Mauro Mendes, foi o grandioso governador de Goiás, do Mato Grosso, com o Pivetta, atual e muito bom governador do Mato Grosso. Tive com o Blairo Maggi, que é um grande... Ele e o irmão dele, o primo dele, Eraí, são os dois, se não o maior, né? São os dois maiores produtores de soja do Brasil. Também trabalho com algodão, trabalho com outras culturas, né? E trabalho já com industrialização, já estão em outras fases. E essas pessoas... Renan é um cara interessante. Eu fui num evento, o Riso viu, em Sorriso, a cidade que mais produz soja no mundo. E eu fui num evento em Sorriso e eu fui muito aplaudido. Não teve, é que é Flávio, não teve tio chato, não teve nada disso. E eu acho que isso ligou um botão alerta, um botão pânico. Porque o bolsonarismo está me atacando como se não houvesse amanhã. Tá? Então eles estão atacando com os ataques mais toscos do mundo e eu acho uma delícia. Os caras falam assim, o Renan é burro. O Renan é burro porque o Renan não se formou. Ataque vindo de pessoas sem qualificação, que defendem pessoas desqualificadíssimas. Tá? Então vamos começar aqui, ó, com esse vídeo. Isto aqui é o fato gerador, junto com a pesquisa Real Time Big Data. Ex-governador do Mato Grosso. Isso, Brasil, Mauro Mendes. E nos honra também ter assistido muito os seus vídeos e recomendo que alguns assistam, que nós precisamos debater com profundidade os grandes e graves problemas desse país. Não dá para entrar numa eleição simplesmente acreditando que polo A, polo B vai resolver os grandes e graves problemas desse país. E eu tenho certeza que você vai contribuir com esse debate político e vai engrandecer a decisão que cada brasileiro terá que tomar no dia 4 de outubro. Meus amigos, mais uma vez... Aplaudidaço. Abaixo havia foto minha com o Blairo Maggi. Pessoal, isso tem consequências muito grandes. O setor produtivo mais produtivo do Brasil está falando, este Renan está falando coisa com coisa, esses caras não falam coisa com coisa. O estado que mais me assustou é o estado do Mato Grosso. Eu volto a colocar. Goiás e Mato Grosso do Sul são dois ótimos estados. Mato Grosso é uma excepcionalidade. Tô sendo justo, Riso? Justíssimo. Mato Grosso está num outro estágio, tá? Sim. É um outro estágio. E o que eu vi no Mato Grosso é a elite econômica e a elite política se mesclam e é de alta qualidade. O que nós queremos fazer com a Missão pelo Brasil, que é colocar as boas pessoas para administrarem o Estado brasileiro, já está acontecendo no Mato Grosso. Estou avisando você. E ninguém ali é bolsonarista. Ninguém ali é bolsonarista, tá? Então essas pessoas, são pessoas de, vamos botar um capital humano de alta qualidade, gostaram das nossas propostas, entenderam as nossas propostas e querem construir um Brasil baseado nessas propostas. Bem-vindo, muito bem-vindo. Conversei com o Nery Geller, porque o Kim foi relator do licenciamento ambiental, aí o governo Bolsonaro tirou, foi cair na mão do Nery Geller, deputado. Nery Geller, conversa republicana decente, gente muito decente o papo. E aí despertou o botão pânico. Então o que eles fizeram? Tá vindo um monte de ataque, e hoje nós vamos responder com prazer e tesão com o Tomás. Que foi, Riso? Também passamos e conhecemos os prefeitos de Lucas do Rio Verde. Nova Mutum. E Sorriso. E Sorriso. 3 exemplos maravilhosos. Maravilhosos. Gente, pelo amor de Deus. É outro Brasil. Outra coisa que a gente ouvia ali, né? Pessoal das cidades. Não, a gente precisa receber migrante. Querendo receber e com programas habitacionais para não ter favela. Não tinha favela. Os caras já fazendo planejamento habitacional para receber um migrante. Os caras já fazendo escola cívico-militar para criança que eventualmente é filha do migrante não tinha estrutura familiar.
tivesse bem colocado. Gente do céu, conheci alguns prefeitos, esse aqui ó, Miguel Vaz Ribeiro, que é o prefeito de Lucas do Rio Verde. Gravei um vídeo com ele, inteligentíssimo. Os caras montaram montaram um distrito industrial que já pega a produção que há ali de soja e já transforma a soja, vira... lá na fábrica da Maggi, a soja virava óleo. O bagaço da soja ia direto para uma fábrica, acho que não sei se era da BRF, ali atrás, que basicamente ia para as aves comerem. Né? Um pedaço desse óleo que ele produzia ia para uma fábrica de biodiesel, feito com óleo de soja. Na fábrica da frente havia uma produção de etanol de milho ou de soja, agora não lembro, acho que é de milho. Ou seja, eles montaram um complexo industrial baseado no beneficiamento da produção agrícola deles, aumentando o valor agregado. Gente, esse é o Brasil que a gente coloca no livro amarelo. Os caras estão realizando o Brasil que a gente acredita lá. E nós temos que tomar nota. E eu sou um cara muito humilde. Com as pessoas que estão fazendo as coisas darem certo, eu vou lá tomar nota e aprender. É isso que eu fiz. Eu fui tomar nota e aprender. E fiquei muito empolgado com o que eu vi. Mesmo. Muito, 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 muito. Então... eu aviso pra vocês, tem um Brasil dando muito, muito certo, que não tem nada a ver com o resto do Brasil, e o resto do Brasil tem que ser mais Mato Grosso do que Mato Grosso tem que ser o resto do Brasil. A gente tem que tomar aula com a empolgação, com a energia, com o espírito cívico, com o espírito público do empresariado ali. Quando falam o futuro é glorioso, o presente é glorioso no Mato Grosso. Vi no Mato Grosso, muitos pedaços do Mato Grosso do Sul em que o presente é glorioso. Goiás também vi muita coisa assim. Isso é muito bom. Tá? Então, grande notícia. Tá? Então isso é muito empolgante. E isso naturalmente motivou, galera, medo e pânico. Medo e pânico. Tá? E aí começaram os ataques. E hoje eu vou responder os ataques. Temos que responder porque foi montado, vamos dizer, uma operação toda. Os caras desistiram de fazer silêncio. Tinha uma estratégia do bolsonarismo, principalmente, de não citar você em nenhum caso durante meses pra ver, é melhor que ninguém conheça esse cara aí. Sim. Aí chegou no ponto ele não consegue mais segurar a onda. Sim. E agora falaram, ok, pessoal, não adianta mais segurar, vamos atacar o cara. O sucesso nosso, meus amigos, vai depender da nossa capacidade como grupo de responder o ataque e prosseguir batendo neles. Se vocês ficarem acuados, que não é o caso, vocês não vão ficar, eles vencem. Que é o que eles estão fazendo. Né? Tá uma galera lá no Twitter, olha que incrível o jingle do Lula. A galera não aprende. O jingle do Lula. Do outro, o bolsonarismo, que ficou no corner apanhando, eles avisaram, a gente tem que voltar pro ataque. E o ataque tem que ser contra o Renan, porque o Renan é o cara que pode tirar o Flávio de segundo turno. É isso, galera. A gente previu, a gente falou, isso vai acontecer. E vamos pra cima. Vamos pra cima. O desenho político que tem deles é um desenho de um grupo que tá à deriva. Tá, vamos lá falar. Quem está nos atacando? É a ala familista da família Bolsonaro, da família Bolsonaro, que defende os filhos. É a ala família de sangue. Porque a Michelle Bolsonaro não é, vamos dizer, de sangue da família, né? Então são as pessoas que acreditam que o Flávio é um grande nome. Então você vai pegar, todo mundo quer puxar o saco especificamente do Flávio, eles se organizaram e orquestraram um ataque conjunto. Estes caras estão tentando fazer isso pra abafar que, Flávio foi pra uma eleição rachado, nenhum partido do Centrão quer se juntar a ele, escândalo de corrupção, o que a Michelle fez com ele, tentaram simular que a Michelle tava bem. O Nicolas sequer foi no evento dele e mandou ainda um vídeo falando de rachadinha, falando, olha, o Flávio, diferente do Lula, o Flávio não tem rachadinha, né? E há outros veículos, por exemplo, o veículo antagonista, que eu sempre tratei com muito respeito, começou a nos ironizar, quis entender por que o antagonista entrou nessa, né? Sempre tivemos uma relação, que uma coisa é você ser crítico, eles podem e devem ser, faz parte do jornalismo. Outra coisa é perceber uma animosidade, não sei o que é, não sei se o antagonista tá comprando aí algum discurso e tal, mas a gente tratou com muito respeito, eles fizeram ataques rasos ao plano de governo nossa equipe respondeu na hora, prontamente, eles republicaram ali como é que chama? Na Cruzoé, e jogo que segue, é assim que tem que ser, tá? Pessoal, like na live importantíssima pra gente responder algumas coisas. Like na live, compartilhe o link dessa live nos seus grupos, compartilhe com seus amigos. Vambora. Então vamos lá. Então querem começar? Que ataque você acha interessante a gente começar, senhor Rafael Almeida Riso? Que os caras estão reeditando aí. Talvez o da sua formação? Formação, eu vi isso. Começou uma série de ataques, isso muito orquestrado com o bolsonarismo, e com várias páginas. Eles começaram criando um meme assim, formação de cada candidato. Aí tá lá, o Renan só tem ensino médio, ele tá igual o Lula. É isso, o desenho deles, eles querem falar o seguinte, o Renan não se formou na faculdade, tá?
Logo, o Renan é um incapaz. E aí um cara como o Flávio, que é um cara que, vou repetir aqui, nunca trabalhou na iniciativa privada na vida, montou agora um escritório de advocacia que é de lobby, cujo contrato foi com o Banco Master, ou com uma empresa laranja ligada ao Banco Master, em que ele amealhou R$1,5 milhão, tá? Também fez rachadinha no gabinete dele e misteriosamente ficou rico comprando casas lá no Rio de Janeiro. Vamos chegar ainda no Flávio. Esses caras querem defender isso e falar que por não ter me graduado numa unisquina qualquer, que é a Faculdade de Direito da USP, que eu não presto. Então, este meme está rodando em todos os perfis bolsonaristas e perfis adjacentes ao bolsonarismo. Estão todos. Eles querem criar, porque a direita bolsonarista sempre fala, o Lula é um cachaceiro, ele é analfabeto, ele é burro, né? E nós não, nós somos de direita, nós somos muito inteligentes. E aí eles vão querer, não, o Renan é muito burro. E é pra criar uma imagem, porque eles precisam de uma muleta pra poder se defender, né? E eu acho muito complicado, eles irem pra uma muleta me chamando de burro. Ou que eu sou um incapaz porque eu não terminei a faculdade. É muito perigoso. Porque se eu sou burro, eu não devo ter realização nenhuma na minha vida, em nenhuma área. E se eu sou burro, quando botarem um microfone na minha frente pra fazer as sabatinas e pra defender meu projeto de governo, eu vou só falar besteira. As pessoas vão comparar. As pessoas vão comparar e muito. Um cara botou, o primeiro trabalho do Flávio foi de funcionário fantasma. Não sei se foi do Flávio ou do Eduardo. O Eduardo com certeza foi ser funcionário fantasma do PTB, do Roberto Jefferson. Tá? Só pra avisar vocês. Então eles estão fazendo esses quadros comparativos, tá? Porque eles querem descredibilizar. Ah, o Renan é burro. O Renan é incapaz. Então vamos começar a comparar, tá? Tem esse quadro. Só pra esclarecer, o fantasma foi Eduardo, mas o Flávio tinha também umas coisas muito estranhas no gabinete dele, com pessoas que, né, depois ele passavam dinheiro. Era isso. Sim, o Flávio, você tá falando do escândalo da rachadinha. Exatamente. Os salários dos funcionários do Flávio, não é opinião minha, é opinião do COAF. Os salários dos funcionários dele iam pra um cara que trabalhava no gabinete dele, que era o Queiroz, que sacava aquilo. E misteriosamente muitas casas foram compradas com valor em cash. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com este ataque. Primeiro vamos comparar. Tem o quadro comparativo de todos onde se formou, qual é o quadro acadêmico de cada um. Tem uma página que é uma página bolsonarista. Não, isso aí é o quadro comparativo de escândalo. Ah, tá. De escândalo de corrupção. Não é esse? Eu confundi, desculpa. Não é. Então, se alguém tiver me manda, por favor, que eu tô achando, que não acho. Hã? No Instagram? The News. Cadê? Quando que eles postaram? Ontem? Certeza? Vamos lá. Bom, Central da Direita, que é uma página bolsonarista lá no Twitter. É uma página bolsonarista. Aqui. Então vamos lá. Vamos pegar a formação de cada um. O Lula, curso técnico torneiro mecânico. Isso descredibiliza o Lula? Eu vou repetir uma coisa aqui. Não descredibiliza o Lula. O que descredibiliza o Lula foi ter defendido políticas públicas ruins no governo dele, fazer parte de um partido que defende ideias ruins e autoritárias pro Brasil, e na prática, ao longo da vida dele, por exemplo, se gabar de nunca ler. O Lula nunca leu livro e sempre se gabou, não consigo ler um livro, não gosto de ler livro. O Lula é um sujeito que é ignorante. Dito isso, o Lula é um líder político muito hábil. E para ser um líder político muito hábil, ele nunca precisou desse diploma. Então quem reduz as coisas a isso, tá fazendo caca. Aí vamos lá. Flávio, não vou chegar no Flávio ainda, vamos lá. Augusto Cury, graduação em medicina na FAMERP. Não é ruim a FAMERP, que eu saiba. É ok a FAMERP. Não tem problema nenhum. Ok, graduação em medicina na FAMERP, depois fez pós em psiquiatria, tá tudo ok ali, do Augusto Cury. Romeu Zema, bacharelado em administração na GV, tudo ok. Trabalhava com o pai, trabalhava na empresa do pai e do avô, veio para São Paulo estudar na GV. É isso que se espera dos filhos da elite. Vão estudar em escolas de elite para se formar, para administrar as empresas dos pais. Tá tudo ok com o Zema. Ronaldo Caiado, graduação em medicina na Unirio. Nunca ouvi falar da Unirio, mas é boa. Ah, é boa, estão me falando que é boa. É boa? É pública? É boa? Então, retiro, quer dizer, boa faculdade que o Caiado fez.
Eu não conhecia o Unirio, achei que era tipo o Unirio do Rio Verde, uma coisa assim. Ah, tá ótimo. Muito bom pro Caiado. Especialização em cirurgia de coluna, acho que ele é ortopedista. Ó. Pronto, tudo bom com o Caiado. Flávio Bolsonaro, bacharelado em Direito, aonde? Universidade Cândido Mendes. Aí complica. É boa, tem um carioca aqui. É boa Cândido Mendes? Ela foi boa nos anos 80. Flávio fez isso nos anos 2000. Não, entendeu? Inclusive faliu. Então, assim, este é o quadro. Isto quer dizer que a formação acadêmica de um ou de outro viabilizou ele ser melhor ou melhor politicamente? Não. Não. Você consegue pegar padrões dizendo que uma pessoa que entra em um espaço de elite, uma universidade de elite, ela pode ser mais qualificada para ocupar espaço? Sim. Porque, em geral, uma pessoa que passa numa universidade de elite, pode ser nos Estados Unidos, em Harvard e tal, ou aqui, denota que a pessoa tem inteligência, teve disciplina para entrar naquela faculdade. Dali em diante, ela vai construir a vida dela e a carreira dela. E os fatos e sua construção, não só acadêmica, mas profissional e pessoal, falam por si. O Renan, que eles estão colocando nesse quadro, é ensino médio completo. Você percebe que é uma malandragem aí, porque não é ensino médio completo, é ensino superior incompleto. Okay. Mas tudo bem, eu não ligo para isso, porque eu não ligo para isso. Isto para mim é nada. Diferente deles, tá? Eu passei na faculdade mais difícil de entrar. E aí eu faço a recomendação para todos os fãs do Flávio Bolsonaro, para os demais aí, todos. Se você quer me criticar, antes de tudo, eu vou pedir para você aplicar, eu vou imprimir, vou deixar à disposição. Faça a prova da FUVEST de 2002, que eu passei, e passe da nota de corte. Faça a prova. A gente aplica para você e passe da nota de corte. Depois a gente dá as provas da segunda fase de passe. É o vestibular de humanas. Não sei como é que tá hoje. Mais difícil do Brasil era passar no Largo São Francisco naquela época. Eu passei. Fui estudante, larguei pra trabalhar. Eu larguei pra trabalhar. Primeiro pra trabalhar com a minha família. Eu larguei a faculdade pra trabalhar. E aí querem me desabonar por conta disso. Não vai rolar. O Flávio Bolsonaro, formado na Cândido Mendes. Você desculpa, Flávio. Qualquer um entra na sua faculdade. Qualquer um se forma ali na Cândido. Com todo respeito à turma da Cândido Mendes. Cada um tem a sua história. O Flávio Bolsonaro é um pouco mais velho do que eu. O Flávio Bolsonaro entra na faculdade e logo em seguida ele entra na política. Ele vira já deputado porque o pai elegeu ele lá. O Flávio Bolsonaro nunca trabalhou na iniciativa privada. Ele não sabe o que é trabalhar na iniciativa privada. Agora ele começou a empreender, depois que virou senador, montando um escritório de advocacia com uma advogada, não vou falar o nome aqui para não tomar processo, mas uma pessoa de péssima qualidade moral, que é ligada ao Willer Tomás, que ele próprio é uma pessoa... É o cara que roubou a casa do Richarlison. O cara que tomou, né, roubou, entre aspas, tá? Falando no sentido figurado, que tomou a casa do Richarlison para o Flávio. O Flávio tem até foto na casa que era do Richarlison. É o cara que andava com o Everson Rocha, parceiro do Everson Rocha, que é o cara do escândalo do INSS. Qual a experiência profissional do cara que eles defendem? Do Flávio? É esta. Ganhou uma eleição, fez rachadinha no gabinete, se apropriou de dinheiro via peculato e construiu uma carreira comprando casas. É só pegar as matérias comprando casas e não desenvolvendo nada, não desenvolveu pensamento. Tentou montar um partido político, o Flávio Bolsonaro. E tem gente que vem diminuir, gente, o feito que é montar um partido político num país como o Brasil. Nós fizemos isso e eles não conseguiram, estando no poder não conseguiram. Nós conseguimos. O que resta pra eles é falar assim, o sistema deixou. O sistema. Prove que nós somos beneficiados. O relator do montagem do nosso partido foi o André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Então, prosseguindo. Essa tentativa de desconstrução é tola e não vai rolar. Agora a gente tem que falar então de feitos pessoais. Temos que comparar os feitos pessoais. Todo mundo que tá aqui tá concorrendo não para ser um funcionário do governo ou ir trabalhar numa empresa. Todo mundo tá concorrendo para ser o líder de um país. Então nós temos que olhar para a capacidade de organização, liderança, capacidade moral, honestidade, capacidade de articulação de pessoas e articulação de ideias no Brasil. E neste ponto, se eu comparo eu com os demais, não tem comparação. Primeiro que no período de faculdade eu já fiz política acadêmica e larguei para ser empresário. Minha carreira como empresário não foi assim no easy, do tipo, com todo respeito ao Zema, tá, que trabalhou na empresa dos pais,
O Zema trabalhou na empresa dos pais e tá tudo ok, tem nada de errado, ele tem mérito ali na empresa. Não vou falar mal dele. Ou o Caiado, que também é herdeiro, a família dele foi dona de Goiás por muito tempo. Tem mérito, não tô diminuindo. Eu resolvi jogar no nível muito hard, que é pegar empresas em dificuldade e ajudar a recuperá-las. Eu e meu pai eu tocava algumas, eu tocava outras. Uma que eu toquei, que é o caso da Martim. Vocês, quando vocês ficam puxando, o Renan tem processo. Martim é Artefatos de Metais, uma empresa de portas e janelas de aço que havia em Jundiaí. Eu peguei essa empresa fechada, funcionário sem receber por 5 meses. Sindicato na porta, não deixando. Eu fui o cara que chamei os funcionários e falei, eu vou precisar que vocês comecem a trabalhar. Eu vou ter que... A gestão anterior tinha emitido duplicata fria contra os próprios clientes. Os clientes estavam todos bravos. Eu convenci os clientes que eu ia recomprar as duplicatas frias. Precisava que os funcionários voltassem a trabalhar. Falei, cara, vamos vender a primeira produção. Conto com vocês, vamos pra cima. Trabalhamos, o sindicato não veio deixar. Arrumei briga com o sindicato no mesmo dia. Tá? Então, tocamos essa... bom. É que o riso não é... Tô no meio de um raciocínio, aí a gente para o raciocínio pra fazer isso aqui, né? É shampoo a seco. Esquece. Tá ótimo, sim, vai, pode ir. Prosseguindo o raciocínio, né? Eu saio estou brigando com o sindicato arrumo o cabelo e passa shampoo a seco. É de fuder, né? Pois bem, arrumo briga com o sindicato, coloco a operação pra funcionar, boto dezenas de pessoas pra voltar a trabalhar, que não estavam trabalhando. A empresa volta pro mercado, volta a fornecer. Começa a pegar contratos fornecendo pra construtoras que trabalhavam Minha Casa Minha Vida. De 2009 a 2013 a empresa volta a operar. E aí, na crise do governo Dilma, quando vem todos os calotes, vocês vão lembrar disso, quem é do setor lembra, construtora quebrando por causa de Minha Casa Minha Vida, obra atrasada, começo a ter dificuldades porque eu começo a não receber dos clientes. A gente pega, eu como milhares de empresários no Brasil, passo pela crise gerada pela queda do modelo lulista, pela queda do modelo do PAC, lembra que a Dilma era mãe do PAC? Então era muita obra, aí começou a faltar o dinheiro, começou a faltar repasse, obra atrasa, construtora atrasa o pagamento. Foi aquele momento que eu vivi. Construí um produto, trabalhei com vendas. Se você explica assim, Renan, desenvolva um produto, entra numa fábrica, monta um produto de cabo a rabo, eu monto. Renan, como é que faz um faturamento? Renan, como emite uma nota fiscal? Pelo menos na época que era do papel, que emitia muita nota fiscal em papel ainda. Né? Renan, como é que faz o último? Renan, como é que faz uma folha de pagamento? Renan, como é que faz um fluxo de caixa? Essas pessoas, tirando o Zema, que foi empresário, não viveram isso. Não viveram isso. A vida real de empresários reais ao redor do Brasil. Também trabalhei com luminárias. Ajudei a fazer alguns dos maiores hotéis que haviam na Bahia, que eu trabalhei um pouco na Bahia também. Trabalhei, criei produto. Você pediu para eu projetar uma luminária aqui para você montar o centro de custos para montagem de luminária, eu monto. Vivi um trabalho sério. Ao longo desse período todo, eu trabalhei e contratei centenas e centenas de pessoas. No ano de 2006, 2007, mas especialmente 2007, até 2012, 2013. Até que há um evento que muda toda a minha vida. E aí antes que alguém fale, mas isso é verdade ou mentira? Meu pai foi numa empresa que ele estava administrando, que é uma empresa que estava em recuperação judicial, que tinha um administrador judicial, que tinha suas contas aprovadas pela administração judicial, que era a empresa que meu pai tocava. Eu fui lá, e aí nesse dia, policiais foram achacar o meu pai, colocaram droga na empresa do meu pai, e foram pedir 300 mil reais. Esses policiais, eu me neguei a aceitar aquilo, retirei meu pai da cadeia, tive que pagar 30 mil reais pros policiais que plantaram a droga lá, e aí depois eu fui na corregedoria lá de Campinas, com a corregedoria grampeou meu telefone, fizemos uma operação, prendi os policiais, prendi os traficantes, e ali pela primeira vez eu fui jurado de morte, que é, porque eu prendi policial e membro do PCC. E ali, cara, eu falei, está completo esse ciclo na minha vida. E ali eu entro pra política. Eu entro pra política já com problema com o petismo. Eu tinha briga com o maior juiz trabalhista e mais canalha do Brasil. Sabe que é o juiz trabalhista que ia atrás de mim? Bota aí, Riso. Bota exame Jorge Luiz Sotomayor. Robin Hood Jundiaí é um radical da justiça trabalhista. Este cara era o juiz. Quando fala, o Renan tem processos trabalhistas. É desse cara aí, ó. É desse cara aí.
Robin Hood de Jundiaí é um radical da justiça trabalhista. Com o argumento de fazer justiça social, magistrados como Jorge Luiz Sotomayor beneficiam poucos e prejudicam de milhões de trabalhadores. Este cara aí, que é um juiz petista, que escrevia pra Carta Capital, que tem tem um livro publicado sobre como basicamente fazer justiça social dando decisão trabalhista. Esse era o juiz que foi meu professor na faculdade e juiz na região lá de Jundiaí em que eu trabalhava. Olha a desgraça, olha o período que eu vivi. Presta atenção, Rizão. Eu vivi num período que, na faculdade, os alunos faziam greve, e eu lutava contra aluno grevista, e o professor que incentivava a greve de estudante era esse professor, que é um radical de extrema esquerda. Tá aqui, ó, solta uma hora. Em maio deste ano, uniu-se a outros professores. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, leia. Em 2003, esse é o juiz. Quando a Volkswagen anunciou que demitiria 3 mil funcionários devido à crise que enfrentava, Sotomayor ajudou a escrever um manifesto que conclamava os brasileiros a não comprar carros da montadora alemã. Em maio deste ano, uniu-se a outros professores e alunos da USP numa greve contra a demissão de metroviários que haviam feito uma paralisação, julgada abusiva em abril. Quem entrou na USP em 2003? Direito na USP. Meus problemas com esse cara começaram aí. O cara que fechou inclusive a empresa do meu pai foi esse cara. E botou todos os funcionários na rua. O pior juiz trabalhista do Brasil. Um comunista, um radical de extrema esquerda. Eu encontro ele na faculdade, tenho primos com ele na faculdade, e eu reencontro este cara anos depois na atividade produtiva. A pessoa que me motivou a ser de direita, diferente desses Bolsonaro vagabundos, que são vagabundos, que ser direitista era fazer rachadinha com miliciano no gabinete, que era isso que eles faziam, roubar dinheiro público com um bandido que era assassino de aluguel de bicheiro, que é o Flávio Bolsonaro. Eu me tornei de direita enfrentando esses caras quando eu ainda era fazia faculdade. Quando eu fazia faculdade com os jovens, com os melhores estudantes de direito do Brasil, porque era esse espaço que eu pertencia, não era o espaço do Flávio. Com todo o respeito às pessoas que fazem outros e que podem ser profissionais melhores. Tem muito profissional melhor formado na PUC do que formado na USP. Tem muito profissional formado em outros. Mas ali naquele momento, eu tava com uma nata, conhecendo gente brilhante. Essas pessoas que eu conheci, eu tava enfrentando a nata do PT. A nata do PT. No momento que o PT chegou ao poder, o PT assume o mandato, Lula, em 2003. Olha aqui, ó. Olha pra quem escreve no Brasil 247. Então, vim me descredibilizar. Vocês me desculpam. Eu enfrento o petismo e eu construo coisas, enquanto todos esses caras eram só uns vagabundos, não estavam fazendo nada da vida deles. Ninguém vai me descredibilizar por conta disso. Ninguém desses pré-candidatos. Talvez o Zema, na empresa muito grande que ele tocou da família dele. E veja, estou sendo bacana com o Zema aqui. Pegou a empresa da família, modernizou, levou à frente, legal demais. Mas os demais não geraram mais empregos do que eu gerei. E eu não estou falando da minha atividade ainda aqui, depois das empresas. Então eu quero que fique bem na cara de todo mundo. Nenhum dos outros candidatos tem a experiência e as realizações que eu tive. Do ponto de vista político, acadêmico, ainda vou falar de livro amarelo, falar de livro publicado, artigos produzidos para os maiores jornais do Brasil. Que eu já fiz tudo isso? Não vou. Já que querem entrar nesse jogo, né? Vamos lá. Por conta da briga, eu vou no momento certo, Rizzo, eu vou gravar um vídeo sobre o caso das drogas que eu prendi os policiais, porque também é história de ter, bagos. O ano era 2013, no ano em que Flávio Bolsonaro andava com um miliciano e que ele era base de governador corrupto lá no Rio de Janeiro, eu prendia policial corrupto ligado ao PCC e era ameaçado. Eu e minha mãe e meu pai de morte pelo PCC e pela polícia de Jundiaí. DENARC de Jundiaí. Para não ficar nada vago. DENARC, Departamento de Narcóticos de Jundiaí. Ah, fala o nome do policial. Ricardo. Nunca vou esquecer. Um dos maiores prazeres da minha vida. O cara parecia o Cariani. Assim, todo bolado. O cara é uma montanha de músculo. Esses caras entram armados e dão um mata-leão no meu pai, cara. Imagina você ver uns caras botarem droga no lugar que você trabalha e os caras darem um mata-leão no teu pai e levar teu pai detido. Cara, você não sabe a situação horrível de impotência que você tem. Eu ter prendido esse cara e quando eu vejo ele na audiência ele tinha murchado, porque não tinha como, né, tomar, sei lá, trembolona na cadeia. Puta, cara, é um prazer do cacete. É um prazer que, desculpa, nenhum deles vão ter. Nenhum dos outros pré-candidatos a presidente vão ter a experiência que eu tive de prender policial ladrão e traficante. Eu já aprendi.
Não como policial, mas como civil que eu sou. Como cidadão. Cidadão que teve bola e que arriscou a vida enfrentando traficante, e não é historinha. O processo existe, e já que gosto de ficar falando de processo meu, vou mostrar com todo o tesão do mundo. Tá? O Flávio Bolsonaro, no ano que eu prendia policial traficante, ele andava com policial bandido. Ele andava com o Adriano da Nóbrega. Eu prendi gente como Adriano da Nóbrega. O Flávio condecorava e fazia rachadinha com os parentes deles. Essa é a minha diferença pra eles. Eu tenho essa experiência. Experiência de ser homem. Experiência que eles não têm. Não tem. Eu honrei meu pai. O pai do Flávio Bolsonaro, o Jair, foi desonrado e destruído. Eu honrei o meu pai. Entendeu? O dia que meu pai morrer e eu for enterrar meu pai, eu vou olhar pra ele e saber que eu não decepcionei ele. Sabe? Isso faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Eu sou esse cara. Vocês não têm como comparar. Assim como vocês não têm como comparar a faculdade que o senhor Flávio Bolsonaro fez com a faculdade que eu entrei, não tem comparação. Minha faculdade fez mais de 9 presidentes da República e vai fazer o 10º aqui. Tá? Flávio não fez ninguém. Diz com todo respeito ao pessoal da faculdade do Flávio que nem existe mais. Tá bom? A minha tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ela e a lá de Recife, lá de Pernambuco. Não comparem. Não comparem. Nós não jogamos o mesmo jogo. Nem em caráter, nem em coragem, nem aqui. Tá? Fundo o maior movimento político das Américas. Junto pessoas brilhantes. Se você é uma pessoa capaz, você atrai pessoas capazes. Ninguém vai falar que o Kim Kataguiri não tem atributos brilhantes. Pedro Deirô. Sabia que o Pedro Deirô, nosso futuro deputado federal, também não se formou, Riso? Que? Pedro Deirô não se formou. Brilhante. Músico de sucesso no mundo inteiro. Gravou com grandes figuras. Um gênio. Uma pessoa autodidata. Fundo com o Pedro Deirô, com o irmão, cineasta, autodidata também. Kim Kataguiri, um grupo chamado Movimento Brasil Livre. Fazemos as maiores manifestações do mundo, derrubamos um governo, publicamos livro, fizemos documentário e dedicamos tudo aquilo que nós fizemos a construir o maior movimento político do Brasil, que enfrentou tudo e a todos, que foi estudado. Quantidade de paper, de documento, de estudo em universidades internacionais, mundo afora, querendo estudar o nosso método de trabalho, gigantesco. Gigante. Mas acha que para por aí? Não. Anos depois, construo. Vamos falar uma atividade privada que gera emprego, que os caras falam, mas vocês estão crescendo na política, né? Achando que não é um universo concorrido. Não, então fazer uma coisa fora da política. Revista Valete. A segunda maior revista de cultura e política do Brasil, só perde para a do Banco Itaú, que é a Piauí. Trabalhos de alta qualidade, intelectuais de alta qualidade, remuneração decente para as pessoas, logística toda de entrega, sistema de vendas virtual, desdobra numa editora de livros. A editora de livros já está vendendo em livrarias espalhadas por todo o país. Foi a única que conseguiu contrato lá com a turma do Charlie Kirk para trazer o livro do Charlie Kirk pro Brasil. Porrada de funcionário. Porrada de funcionário. Faturamento muito bom. Fatura milhões e milhões todos os anos. Não é uma realização. Pra eles não é. Pra eles a realização é, vamos ver, comprar uma mansão lá em Brasília com dinheiro que não sabe de onde veio. A realização é conseguir 119 milhões de doações do Daniel Vorcaro pra fazer um filme. Vocês acham que isso cola? E a primeira pessoa a acabar com essas pessoas, com esse argumento vazio, chama-se Olavo de Carvalho, que supostamente era o ídolo deles. O primeiro cara a acabar com o discurso do diprominha, o diprominha resolve, Olavo de Carvalho. Nada contra o rigor acadêmico, pessoas que têm uma vida acadêmica, nada contra. Se você quiser construir uma vida acadêmica, o melhor espaço é isso, para uma vida acadêmica. O melhor espaço é o ambiente, por mais doente, complicado que esteja as universidades, o meio acadêmico no Brasil, mais tomado de um pensamento de esquerda, sei lá, neolítico, antiquado. Agora,
no setor privado, na construção de vida, você vai medir a pessoa pelas realizações dela. Acadêmicas, inclusive, intelectuais, inclusive. E aí, você vai pegar inúmeros empresários brasileiros. Não tô nem falando de gringo, que pegaram e falaram assim, o Renan se comparou ao Steve... Não me comparei ao Steve Jobs, idiota. Eu coloquei ele dentro de um exemplo pra mostrar que alguém que teve realizações maiores do que a minha foi também uma pessoa que largou a faculdade. Ou seja, se uma pessoa que tem realizações muito maiores do que a minha pôde prescindir disso, quem dera eu, mero mortal, certo, Riso? Sim. Então, se o Mark Zuckerberg não precisou, ou se o Steve Jobs não precisou, quem dera eu. Quem dera eu. E muitos outros aqui no Brasil também fizeram isso. Porque você vai realizar coisas mediante sua capacidade intelectual, capacidade de trabalho, capacidade de se organizar, são vários elementos. Riso, travou aqui. Vários elementos que interferem. Entendeu? E esses elementos que interferem são elementos que acabam gerando resultados. Eu tenho resultados, graças a Deus, que interferiram na história do meu país. E ainda é muito pouco. Ó, você pegou aqui a lista, né? Tava printando a lista, por isso que ele travou. Olha que interessante. Aqui tem uma lista de algumas pessoas. Vamos falar só de empresários brasileiros? Vamos. Aqui tem, ó. Flávio Augusto do Wise Up, o Alexandre Costa da Cacau Show, Sebastião Camargo da Camargo Correia, Amadora Guerra do Bradesco, Samuel Klein da Casa Bahia, Silvio Santos SBT. Isso só dos brasileiros. Se eu pegar a lista dos americanos ali, né, é gigantesca. Só que tem, aí eu já vi bolsonarista no Twitter, não, mas esses caras geraram muito, eu gerei empregos, eu não sou um bilionário como eles, eu nem tô me colocando como bilionário. Até porque a minha comparação aqui não é com o Sam Altman, que montou a OpenAI, é com o Flávio Bolsonaro, rachador, formado na faculdade de Cândido, não sei o quê. Com todo o resto, não é o termo de comparação. O que eu estou trazendo, entretanto, é mostrar, não é isso que determina o sucesso de uma pessoa. Não é. Tampouco a capacidade de liderar. Tampouco honestidade. Tampouco projeto. Então vamos lá. Se eu sou tão incapaz, porque eu sou o único que tem um partido político e posso falar o que eu quiser de todos os outros candidatos e os outros não. Por que o currículo ótimo dos demais não credenciou eles a, dado que querem ser um líder político, fazer aquilo que o líder político tem que fazer para ser livre? Para não ter que puxar saco do Kassab, não ter que tomar bronca de candidatos do Partido Novo, como o Zema. Ou tem que ser um pelego do Valdemar da Costa Neto, que foi preso várias vezes, que é ter um partido político. Se eu sou um incapaz e eles não, provavelmente eles teriam conseguido montar um partido político e eu não. Entendi. Aí quando eu começo a comparar programas de governo, quem copia quem? Quem tem os projetos? Eu tô adorando, de verdade. Porque agora tá no Twitter e a gente vai responder também. O único plano de governo que esquerda e direita estão fazendo críticas é o nosso, porque é o único plano de governo. Eles só podem se deitar e se debruçar sobre um plano porque só existe o nosso. E ainda a gente deu um resumido lá pro TSE, que eles têm à disposição. A gente vai publicar um livro. Porque não cabia mais. Porque não cabia. Então, ora, se vocês querem julgar eu pelos meus méritos e eles pelos deles, por que eles que são os bonzões formados não conseguiram o básico? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para fazer parte do movimento, pois o futuro é glorioso.